Gente, boa tarde. Eu hoje vou falar com vocês sobre a reunião que eu tive ontem com a doutora Mary Lise na divisão de Hanseníase daqui do estado de São Paulo. Portanto, esse vídeo ele é direcionado mais para os filhos daqui de São Paulo do que para o resto do país. A doutora Mary Lise marcou uma reunião em São Paulo comigo, com o Emanuel e com o Jorgides. Eu, a princípio, não sabia o que era reunião, depois fiquei sabendo, era com relação à documentação. Bom, gente, para eu contar para vocês essa história, eu tenho que voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho no quê? Quando começou isso da documentação? Alguns anos atrás, eu fui convidada pelo Museu do Estado de São Paulo, pelo Museu de Documentação do Estado de São Paulo, para participar de uma reunião na Associação Santa Terezinha sobre a documentação nossa que está lá. Enfim, e aí eu gostei muito da ideia, porque se a gente conseguisse tirar de lá de dentro da Associação Santa Terezinha toda a nossa documentação e conseguir preservar, né, nesse museu específico que foi construído aqui no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, para documentação, enfim, ele é muito legal, eu já estive lá em algumas reuniões, eu ia ficar muito feliz, para mim era uma meta cumprida, porque não adianta a gente ficar correndo atrás de indenização, se na hora que a gente precisa aprovar, a gente não tem o documento. Então eu participei dessa reunião lá, mas essa reunião ela não seguiu, porque na época a Associação Santa Terezinha não estava muito interessada em resolver essa questão. E até no dia da reunião eu me senti assim meia que, sabe, eu fiquei numa situação muito chata, porque eles começavam a falar da gente, de filhos separados, de uma forma que eu considerei preconceituosa. Então eu estava meia indisposta ali na reunião. Mas enfim, não rolou nada, ficou por isso mesmo. Aí eu continuei o trabalho com alguns filhos e, na verdade, depois eu consegui, aqui no Ministério Público Estadual, em Barueri, que o defensor público nos colocasse em contato, ele fez isso na hora, isso foi há 2 anos atrás, colocasse em contato direto com o pessoal da Defensoria Pública de São Paulo para a gente resolver essa questão. Porque o defensor daqui disse assim para mim, no que eu posso te ajudar? Eu falei, bom, se você não pode me ajudar na questão da indenização, que estava complicado dele entender, então me ajude com a documentação. E nossa, ele foi muito 10 na hora, ele já começou a trabalhar nisso. E de fato eu consegui participar da primeira reunião com o Ministério Público. Neste momento, eu comuniquei a divisão de Hanseníase a respeito desse trabalho. E eles gostaram. E eu acho que se a divisão está lá e já tem a documentação de nossos pais, eu acho que seria o local ideal e as pessoas ideais para estarem cuidando disso para a gente. Então pronto, foi feito. Só que agora a gente vai estar num processo de espera, num compasso de espera, porque essa documentação vai sair da Associação Santa Terezinha, vai para a divisão de Hanseníase, para uma quarentena, para que depois ela possa ser manuseada e encaminhada, então, lá para o museu. Bom, gente, não é museu não, é arquivo do Estado. Eu que chamo de museu porque tem coisa antiga, mas é arquivo do Estado, me desculpem. E aí a doutora Mary Lise nos chamou ontem, estive presente eu e o Emanuel. O Jorgides não pôde comparecer, ele foi convidado, mas ele não compareceu. Mas para explicar tudo isso pra gente, olha, a documentação vai vir para cá, vai ficar em quarentena e depois ela vai estar disponibilizada. Tá bom, quanto tempo isso demora? Doutora Mary Lise, obviamente, não sabe precisar isso, por quê? Porque o secretário de saúde ainda precisa assinar o termo de doação. Porque tudo isso foi feito com muito documento. Tudo isso foi feito de uma forma muito séria. Envolveu o Ministério Público, envolveu a Secretaria da Saúde por conta da divisão de Hanseníase, agora envolve o próprio secretário da Saúde.
num trabalho que eu comecei lá atrás e que graças a Deus deu frutos. Eu não sei, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que São Paulo deva ser o primeiro estado que vai ter toda a sua documentação preservada, inclusive a de Jacareí, no andamento posterior. Bom, mas a doutora Marilise me chamou lá porque ela está um pouco chateada com alguns filhos, que por conta dessa reunião, ela não sabe como, que todo mundo ficou sabendo dessa reunião, e querendo participar, enfim. Mas na verdade ela chamou a gente lá porque ela está muito chateada com o comportamento de algumas pessoas que entram e solicitam a sua documentação, um comportamento que não é muito adequado para isso e trouxe alguns transtornos, né, para eles lá na divisão. Eu queria aqui, inclusive, agradecer a doutora Marilise e a sua equipe por todo o empenho que tem tido conosco. Eles não fazem nada com viés ideológico para um lado ou para o outro, é o trabalho deles. E eles executam esse trabalho, elas, porque é uma equipe até mais feminina do que masculina, elas executam esse trabalho com muito empenho, com muito profissionalismo. E a gente não pode deixar que a nossa imagem, enquanto cidadão, enquanto filho separado, enquanto, sabe, necessários para que os processos todos corram, a gente não pode deixar que o comportamento de alguns filhos, a intransigência de alguns filhos, marque todos. Eu não me sinto responsável por esses acontecimentos chatos que têm acontecido na divisão de Hanseníase. Alguém deve ser responsável por isso, não sou eu. Eu não participo de nenhum grupo de WhatsApp, eu normalmente não passo mensagens em WhatsApp. Quando passo alguma coisa, eu já ligo para a pessoa. E se algum vídeo, alguma fala minha foi passada, eu também me responsabilizo por elas, porém, eu nunca induzi ninguém a ter esse tipo de comportamento com nenhum órgão público, principalmente com a divisão de Hanseníase, que a gente precisa deles, porque se não são eles a preservar, se a gente não consegue deixar com o governo a preservação da nossa história, realmente ela vai acabar. Porque a Associação Santa Teresinha hoje em dia não tem interesse nisso. Já não tinha na época, muito menos agora. Então, foi através de muita conversa, de muita reunião, de muitas idas e vindas que eu acompanhei também, que a gente está conseguindo chegar finalmente num bom termo, que é a preservação dos nossos documentos, para que a gente possa utilizar esses documentos da forma que a gente considerar necessário. Foi uma reunião que ninguém estava discutindo nada de indenização. A doutora Marilise também deixou bem claro que essa questão de prontuários clínicos, tá, não existe, nunca existiram, que o que cada um tem no seu prontuário é exatamente aquilo que deveria ter, tá? E ela ainda usou a frase, isto é mito. Então, para quem considera que existem prontuários clínicos que vão contar que a gente teve Hanseníase também, essas pessoas, elas têm toda a liberdade de procurar quem elas considerarem conveniente e tratarem desse assunto. Lá onde foi dito, na minha frente, na frente do Emanuel Rodrigues, que isso é mito. E eu avisei a doutora Marilise que eu iria fazer um vídeo para esclarecer vocês. Esse vídeo, obviamente, é público, portanto, eu tenho que me responsabilizar pelas palavras que eu digo aqui, e eu estou tentando transmitir aquilo que foi dito na reunião. Portanto, foi isso a reunião. Eu queria pedir aos filhos que tivessem paciência, né? Porque esperaram a vida inteira, que tivessem paciência para que essa documentação conseguisse estar disponível. Ela ainda não está, portanto, não existe a mínima necessidade de nenhum filho separado buscar a divisão de Hanseníase com esse objetivo nesse momento. Vocês aguardem, eu acredito que assim que tiver tudo liberado, obviamente a doutora Marilise vai chamar para conversar, e aí a gente passa a notícia para vocês. Eu não estou aqui representando filho nenhum, que eu já disse para vocês que eu não represento ninguém, muito mal me represento, eu já cansei de falar essa frase. Eu fui chamada lá
porque comecei esse trabalho de preservação sozinha, tá? Não foi uma coisa que aconteceu, eles me convidaram para a primeira reunião e dali eu comecei a partir realmente para tentar preservar para todos as suas documentações. Então eu queria pedir para vocês que tivessem paciência e que parassem, de uma certa forma, com as agressões verbais que acabam acontecendo via grupos de WhatsApp a esses profissionais da saúde que estão trabalhando e que sempre ajudaram a gente a resolver nossas questões. Eu não acho nada democrático, nada educado, nada proveitoso que a gente tenha um embate com uma divisão de hanseníase que até hoje nos acolheu e nos atendeu. Eles fazem isso, é o trabalho deles. Eles não podem, as meninas que trabalham lá, a doutora Mendes, eles não podem ser agredidos por isso. Agora, eu fiquei numa situação que, sinceramente, eu não gostei. Por quê? Porque eu não tenho culpa, né? Mas, enfim, acabei ouvindo tudo isso e fiquei realmente muito triste. Então, eu queria pedir para vocês, filhos de São Paulo, a gente luta tanto, tanto, para que, sabe, a gente consiga terminar com preconceito e, de repente, a gente cria, sabe, um clima nos órgãos públicos dos quais a gente precisa, mesmo que a gente não precisasse, são órgãos públicos, a gente cria clima de ninguém querer mais atender a gente. Vamos ter calma, gente, vamos ter paciência. Cada um tem a sua opinião, cada um faz o caminho que bem entende. Livre-arbítrio existe para isso. Só que o livre-arbítrio existe para isso, mas a gente também tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas. Então, se a gente escolher brigar, a gente tem que aguentar as consequências. Se a gente escolher o caminho que eu considero o mais metódico, mais metodológico, desculpa, se a gente considerar esse caminho que é o do diálogo, eu acho que a gente vai ter mais resultado. Não adianta a gente começar a brigar com a sombra da gente, porque isso não vai resolver. Aliás, se resolvesse, todo mundo já teria recebido a indenização há muitos anos. Não é por aí. Cada vez que a gente, sabe, com esse embate, a gente corre o risco de fechar portas, que eu digo para vocês que foi muito difícil serem abertas. Tá? E algumas portas já estão meia fechadas, exatamente por conta de comportamentos de alguns que não podem ser admitidos. Eu amo todos vocês, eu estou junto com todo mundo, eu sou filha separada igual, mas eu peço a vocês que a gente precisa manter a postura da gente, porque senão a gente vai conseguir que as pessoas digam, olha, a gente não faz nada por vocês, ou vocês não conseguem chegar na indenização exatamente porque vocês agem de forma errada, de forma incorreta. É isso então, abraço.